Se puder já ficar de pé no seu lugar, que daqui já nós iremos iniciar o louvor. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 4. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Vamos o 5 também. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém? Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, na tribulação. Eu não sei como é que tem sido os seus dias, eu não sei como é que tem sido a sua semana, não sei como é que tem sido o seu ano, mas eu sei que existe um Deus que está aqui neste lugar. E é um Deus que está presente em todas as suas tribulações. Tudo o que você passar, Deus está presente, te auxiliando, te ajudando, te levantando. E o versículo 4 vem dizendo que há um rio da vontade de Deus, um rio que corre a presença de Deus. Eu acredito muito forte que quando nós louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, entoamos cânticos de louvor ao Senhor, é como se fosse esse rio fluindo em nossa direção, esse rio fluindo aqui neste lugar, este rio fluindo com a presença de Deus. E onde Deus está, a liberdade, onde Deus habita, a alegria, a paz, a transformação, a libertação. Então mergulhe nesse rio, para que quando você sair daqui, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de novo, durante toda a sua semana, você tenha a certeza que o Senhor é seu auxílio, que o Senhor está contigo, que o Senhor está te guardando. Então vamos adorar esse Deus, nosso Deus de todo o coração. Amém. Pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tu és santo, santo Deus. Nós queremos te dar glória, a honra que é devida ao Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Jesus, nossa oração essa noite, Deus, que mantenha a chama do nosso coração acesa, Jesus. Mesmo a tantas coisas que nós passamos nas nossas vidas, Deus, tanta luta, Deus, tanta coisa que vem para abalar a nossa fé, Deus, que a nossa fé possa continuar firme no Senhor e que nada venha apagar essa chama, Jesus. Mesmo a tanta proposta para o pecado, Deus, que nós venhamos continuar, Deus, com a nossa chama acesa. E cada dia, Deus, está mais forte. Nos aproxima do Senhor, Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Me põe como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor que é forte como a morte, paixão cruel como um sepulcro, que as muitas águas não pode afogar. Esse amor não podem afogar. Esse amor venha ser o fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração, venha ser o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Venha ser o fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração, venha ser o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Não quero falar de você como se não estivesse aqui. Quero olhar em teus olhos, quero falar face a face. Não quero falar de você como se não estivesse aqui. Quero olhar em teus olhos, quero falar face a face. Não quero falar de você como se não estivesse aqui. Quero olhar em teus olhos, quero falar face a
face. Não quero falar de você como se não estivesse aqui. Quero olhar em teus olhos, quero falar face a face. Não quero falar de você como se não estivesse aqui. Quero olhar em teus olhos, quero falar face a face. Venha ser o fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Venha ser o fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Obrigada por não desistir de nós, Deus. Mesmo a gente falhando tanto com o Senhor, deixando o Senhor tão de lado no nosso dia a dia, o Senhor continua nos amando, investindo. Erros, Jesus. Não deixe essa chama se apagar, Deus. Toda vez, Deus, que nós começarmos a esfriar, que o Senhor possa, Deus, acender essa chama, Pai. Não nos deixe afastar do Senhor, Deus, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
te amar muito, muito mais do que nós amamos hoje, Jesus. Que a cada dia, Jesus, nós possamos te amar mais. Não nos deixe estagnar, Senhor. Mas que a cada dia nós venhamos te amar mais, Deus. Como o Senhor merece, como o Senhor é digno, Deus. O Senhor é digno da nossa vida. O Senhor é digno do nosso coração por inteiro. O Senhor é digno, Deus. Nós ofereçamos como sacrifício a nossa vida, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração essa noite, Deus. Amém, Pai. Amém, queridos. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Abençoa a vida dos seus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvor abençoado. Glória a Deus. Deus está aqui. Amém. Podemos sentir a sua presença no nosso meio. Glória a Deus. Gostaria de perguntar a quem está nos visitando a primeira vez nessa noite. Levante sua mão. Não precisa ficar com vergonha. Não vou chamar aqui na frente. Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Glória a Deus pela sua vida. Nós somos o Ministério Conectados, Ministério de Jovens da Igreja de Nova Vida, e existimos para conectar jovens a Deus, a sua palavra, e uns aos outros, a fim de capacitá-los para manifestar o poder e a glória de Deus na sociedade. Estamos aqui todos os sábados, louvando a Deus, compartilhando a palavra do Senhor, e outras atividades mais. Provavelmente na portaria você recebeu um marca-página com o contato das lideranças dos nossos ministérios, o meu contato. E gostaria de dizer, se você não participa de nenhum ministério jovem, não participa de nenhuma igreja, nossa igreja está de portas abertas para te receber. Nós temos vários ministérios, você pode ingressar em algum deles. Hoje, às 5 horas, o pessoal da comunicação já estava aqui no treinamento sobre o Data Show, treinamento para você, para maior conforto, comodidade, para levar
Senhor, que a mensagem que saia daqui, Deus, desse som, desse microfone, das minhas palavras, Deus, não seja, Deus, o meu entendimento, Senhor, não seja, Senhor, a minha mente, Senhor, não seja, Deus, aquilo que eu quero falar, Senhor, mas que seja a tua mensagem ao coração desses jovens, Deus. Senhor, fala conosco, Deus, abre os nossos ouvidos para nós podermos ouvir, Senhor, abre os nossos olhos para nós podermos enxergar, Senhor. Senhor, não saímos das nossas casas, Deus, para uma convenção social, Senhor. Saímos das nossas casas para ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco essa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Não tire os olhos de Deus. Este é a palavra que o Senhor colocou para ministrar essa noite. Eu fiz a leitura desse salmo, e Asaf está aqui dizendo, olha, eu tirei os meus olhos do Senhor, e coloquei meus olhos na prosperidade do ímpio, por isso, quase eu caí, quase eu escorreguei. Eu sou uma pessoa reta diante de Deus, e eu parei de olhar para Deus, e comecei a olhar para as pessoas que vivem uma vida errada na minha volta. E eu vi que essas pessoas estavam bem, essas pessoas estavam prosperando, essas pessoas estavam tranquilas, e a minha vida eu estou passando por sofrimentos, por tribulações, e a pessoa que está toda errada, parece que está tudo bem, ela está prosperando, ela está crescendo, e por isso eu quase caí, eu quase escorreguei. Sabe aquele sentimento, eu faço tudo certo para Deus, eu busco viver uma vida de santidade para Deus, e eu só me dou mal. Eu só me lasco nessa história, né? Isso aqui é um filme de tragédia e eu sou o protagonista dessa história, porque está dando tudo errado. E o fulano de tal vive a vida toda lascada, é trambiqueiro, trai a namorada, trai a esposa e faz um monte de bagunça, um monte de coisa errada e está lá no bem bom, no Instagram, fazendo um vídeo ao vivo em Cancún, né? Tirando onda. E eu estou aqui em Caratinga, desse jeito. E aí, Deus, cadê o Senhor? Fulano está todo errado e está bem. Eu vivo certo, estou ruim. Foi esse o sentimento, essa ideia que Asaf queria expressar nesses 3 primeiros versículos. E ele vai falando ao decorrer do capítulo. Fala a pessoa do seu lado. Não tire os olhos de Deus. Só para fechar esse entendimento aqui de Asaf. A justiça de Deus, ela não tarda e nem falha. Às vezes a pessoa que está tirando onda lá no Instagram, hoje, daqui a 6 meses, está dentro de uma prisão. Está morto, está fugido, foragido. Então, concentre em Deus e não nos outros, na prosperidade dos outros. Eu quero conversar com vocês aqui, contar 3 histórias bíblicas a respeito desse assunto. 3 momentos na Bíblia que nós vemos que pessoas tiraram o olho de Deus e olharam para outras coisas e o desenrolar dessas histórias. 2 Samuel 11, versículo 5. Senhor, em nome de Jesus, derruba essa água, não. Deixa quietinho aqui. 2 Samuel 11, vamos ler o versículo 5. Diz assim, vamos de 1 a 5, perdão. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Etita. Davi mandou
que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. A primeira coisa que eu quero te dizer que pode acontecer quando você tira os olhos de Deus, é você pecar. A Bíblia está aqui contando esse caso, essa história. Davi, rei Davi, nessa época ele era o rei, neste momento, e logo no primeiro versículo diz, época em que os reis saíam para a guerra, e Davi não foi para a guerra. Davi não devia estar ali, Davi devia estar no campo de batalha, mas ele estava tranquilo. Aqui diz que ele mandou Joabe, talvez ele confiava em Joabe, ele pensou que a presença dele ali no meio da guerra não seria necessária, porque o general dele é muito forte, não sei o motivo, talvez alguma questão familiar, mas eu sei que era tempo dos reis irem para a guerra, não era tempo dos reis tirar uma soneca e curtir uma brisa da tarde no seu palácio, não era tempo disso. E Davi estava ali, no lugar errado. E quando nós deixamos de cumprir as nossas responsabilidades, é bem provável que os nossos olhos se afastem do Senhor. Davi deveria estar cumprindo a responsabilidade de rei dele, mas não, ele estava sossegado em casa, curtindo uma brisa suave da tarde. Então, ele não estava cumprindo a responsabilidade dele. E quando nós não cumprimos as nossas responsabilidades, nós ficamos suscetíveis a olhar para longe de Deus, a olhar para coisas que não são de Deus. Davi não estava cumprindo o que deveria fazer, ele não estava no lugar que ele deveria estar, e os seus olhos viram aquilo que não era para ele ver. Se Davi estivesse na guerra, ele não teria olhado Batseba. Se Davi estivesse cumprindo a sua responsabilidade, ele não teria caído em tentação neste caso. Quando você está cumprindo as suas responsabilidades, aquilo que Deus designou para você, você não tem tempo para ficar espiando o vizinho, para ficar espiando, olhando para as coisas em sua volta. Por quê? Você está concentrado em Deus e na missão que Deus te deu. Se você estiver ocupado com as suas responsabilidades, você não vai ter esse tipo de tentação. Cabeça vazia, oficina do diabo. Davi devia estar com a cabeça ocupada. Se ele não estava na guerra, ele não devia estar passeando no seu terraço para curtir uma brisa suave na tarde, não. Ele deveria estar criando a tática de guerra, pensando na alimentação, nas defesas, pensando nas coisas do rei. Não era para estar ali de bobs, no tempo de guerra. Se você estiver cumprindo as suas responsabilidades, você não vai ter tempo para pensar besteira. E fugir das nossas responsabilidades é tirar os olhos de Deus. Quando nós estamos fugindo da nossa responsabilidade, daquilo que Deus nos designou, da missão que Deus nos deu, da tarefa que Deus nos deu, seja arrumar a sua cama de manhã, que sua mãe, autoridade sobre sua vida, falou para você arrumar, ou seja, no trabalho você está faltando para ficar em casa, para fazer uma viagem. Teve aí, eu vi na Copa do Mundo que o professor perdeu o emprego. Falou, pediu um atestado e postou no Instagram que estava lá na Copa do Mundo. Está querendo o quê também, né? Está querendo perder o emprego mesmo. Mas se ele estivesse trabalhando, isso não iria acontecer. E uma coisa séria acontece quando nós tiramos os olhos de Deus, que é cair em tentação. Então Davi, ele não estava cumprindo a sua responsabilidade, e por isso ele estava no lugar errado, e por isso ele foi tentado, porque ele estava no lugar errado, e por isso ele caiu em tentação. Então a primeira coisa que eu te digo, que quando nós tiramos os olhos de Deus, a nossa tendência é pecar. É nós fugirmos das nossas responsabilidades e pecar. E nós vimos aqui que essa mulher é engravida. Você pode continuar a leitura
dessa história e você vai ver o problema que Davi arrumou por causa que ele não foi para a guerra naquele dia, naquele tempo. Você vê aí uma história triste, decisões erradas, o desenrolar. Ele paga muito caro por esse erro, porque ele tirou os olhos de Deus e olhou as coisas que não devia. Ele tirou os olhos de Deus, fugiu das suas responsabilidades e foi espiar a vizinha. Esse é o fato, né? Mateus 14, 28. Então, a primeira coisa que acontece, que pode acontecer quando nós tiramos os olhos de Deus, é cair em tentação. Se você não está olhando para Deus, você está olhando para outra coisa. Se você não está olhando para Deus, você está olhando para o quê? Capeta. Você está olhando para o capeta vai te oferecer o que você quer. Aí você pega o capeta e te ofereceu o que você quer e fica nessa aí. E a palavra diz que uma forte tempestade estava ali assolando o barco. Né? Você está no barco de madrugada, com uma tempestade forte, muito vento, chuva. E lá para as 3 da manhã, 4 horas da manhã, que está falando, se não me engano, a 3ª vigília da noite, ou 4ª vigília da noite. Você está bem no barco, tempestade forte, e quando você olha em direção assim, tem uma pessoa andando no meio da água, assim. O que você faz, né? Senhor, me livra-me, né? Você morre de medo mesmo. Mas era Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. Os discípulos acharam que era um fantasma, mas era Jesus. E o mestre diz: não tenham medo. Então Pedro se enche de fé e pede para andar sobre as águas. E Jesus diz: venha. Pedro começou a andar, mas viu os fortes ventos e começou a afundar. Jesus então pega na mão de Pedro e salva ele do afogamento. É interessante a gente ver que quando Pedro reconhece Jesus, o medo se transforma em coragem. Quando Pedro olha para Jesus, ele estava morrendo de medo, mas ele vê que é Jesus e fala: é você mesmo? Sou eu. Então, se é você mesmo, fala para eu andar sobre as águas. Jesus fala: venha. E Pedro foi. Pedro foi, imagina, você está no meio do mar de madrugada, e você sai do barco para andar na água. Eu não sei se eu teria coragem de Pedro. Pedro teve a coragem, mas por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. É interessante, muito interessante isso, que ele estava morrendo de medo, mas ele olha para Jesus e faz algo maravilhoso, algo incrível, algo inédito. Vários profetas fizeram milagres com água, abriram o mar, fecharam o mar, fizeram parar de chover, fizeram chover, mas, além de Jesus, só Pedro andou sobre as águas. Pedro estava fazendo algo inédito, inacreditável, maravilhoso, surpreendente. Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus e Ele diz: não tenha medo, venha, vá em frente, encare, avance, nós nos enchemos de fé e nós conseguimos realizar o impossível. Somente olhando para Jesus, somente olhando para Deus, nós vemos a realidade das coisas e caminhamos sobre as águas, fazemos o impossível, vamos atrás do milagre, olhando para Jesus. Quando estamos olhando para Jesus, não é a lei natural das coisas, da física, que vai nos impedir. Porque quando Deus nos dá uma palavra, acontece. A palavra de Deus tem tanto poder, que quando Deus fala, tem que acontecer. Tem que acontecer. Deus falou: haja luz. E o que a luz fez? Existiu, porque Deus fala e acontece. Então, se Deus falou, faz, vá, não tenha medo, venha, acredite, avance, supere, caminhe mais.
Desafie. Ore mais. Deus quer fazer um milagre. E quando os nossos olhos estão em Jesus, a nossa fé nos leva a fazer coisas extraordinárias. Estava ali Pedro, andando sobre as águas, fazendo o impossível. Por quê? Porque ele olhou para Jesus, teve coragem, se encheu de fé e deu esse passo de fé. Ele andou sobre as águas. Mas a gente vai lendo. E tem um momento que Pedro tira os olhos de Jesus. Pedro está olhando para Jesus, né? Como se fosse o Dadá aqui, né? Dadá é Jesus. O Dadá fala, venha. E Pedro está olhando. E está indo. Está indo. O Dadá está ficando com medo. Eu vou parar. E Pedro para de olhar para Jesus. E olha para o lado. Olha para os ventos. E a palavra diz que ele começa a ter medo e começa a afundar. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele passa a ter medo e começa a afundar. Ele olhou a tempestade, ele olhou o vento forte, ele olhou as circunstâncias e parou de olhar para Jesus. E o milagre parou de acontecer. Quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para as circunstâncias em nossa volta, nós vamos afundar. O milagre vai cessar, nós vamos parar de caminhar, nós vamos perder, nós vamos afundar. Se Pedro continuasse olhando para Jesus e não olhasse a circunstância, o tempo, o vento, a tribulação, ele teria chegado até Jesus. Mas não. Ele olhou as circunstâncias. E talvez você, querido, experimentou um dia uma palavra de Deus. Deus falou, vai. Deus falou, vem. Deus falou, fica. Deus falou, eu vou fazer. E você começou a caminhar olhando para Jesus, só olhando para Jesus. Eu vou, eu sei que é impossível, mas eu estou indo pela palavra de Deus, eu estou olhando para Jesus, eu tenho coragem, eu tenho fé, eu vou chegar. Aí você tira os olhos de Jesus e começa a olhar um trovão, começa a olhar a chuva, começa a olhar as águas, e você esquece de Jesus, fica parado, paralisado, com medo e começa a afundar. Talvez você começou a fazer o impossível, viver um milagre. Mas como Jesus disse, homem de pequena fé, sua fé fez você afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé enfraquece. E aquilo que era certo, aquilo que já estava certo, aquilo que a gente acreditava, que a gente estava chegando lá, o milagre que nós estávamos fazendo, o milagre que nós estávamos vivendo, começa a afundar, começa a desaparecer o milagre. Por quê? Porque nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos as circunstâncias. Queridos, se formos olhar as circunstâncias, nós fazemos nada. Nada. Diversos jovens trouxeram aqui envelope com dízimos e ofertas. Se a gente for olhar as circunstâncias do Brasil, você pega esse dinheiro e coloca na poupança. Mas não, você não anda pelas circunstâncias do momento da economia brasileira. Você anda de acordo com a palavra de Deus. Isso te traz fé a você dar esses passos e entregar um envelope. Um dinheiro que amanhã talvez você não tenha. Mas você sabe que o seu Deus que te supriu todos esses anos, vai continuar te suprindo cada necessidade. Você caminha pela fé. Então, quando nós tiramos os olhos de Deus, nós olhamos as circunstâncias, começamos a afundar. Agora vamos para Números. Livro de Números. A gente vai estudar matemática agora não. Essa foi muito ruim, né, gente? Triste. Ainda bem que eu não sou comediante, né?
Vamos ler apenas o versículo 32 e 33. Números 13, 32 e 33. Números fica bem no comecinho da Bíblia, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Venha na escola bíblica e aprenda essas coisas. 32, 33 diz assim: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Deus tirou o seu povo do Egito com a promessa que iria dar uma terra boa para eles viver. Deus se apresenta a Moisés e fala: olha, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, e eu vou tirar vocês da escravidão do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra que eu estou prometendo para vocês. Então Deus tira eles do Egito para levar essa terra. E caminha em direção à terra prometida. E chegando perto da terra prometida, dessa terra que Deus prometeu, Moisés separa 12 homens para espiar a terra, para fazer um reconhecimento de campo, para saber como é que é a geografia, os habitantes, para saber como que funciona aquela terra. E trazer um relatório para ele. E a terra realmente era muito boa. E os moradores da terra eram gigantes. 10 dos 12 espias desacreditaram na promessa de Deus. Josué e Caleb disseram: olha, a terra é o que Deus prometeu, e nós temos gigantes lá, e a gente vai derrotar esses gigantes. Ponto. Só que outros 10 disseram: nós não conseguimos, nós não vamos derrotar esses gigantes. E eles se viram como gafanhotos, e contaminaram o povo com insegurança. E o povo desacreditou na promessa de Deus. Eles tiraram os olhos de Deus, do Deus que tirou eles do Egito, do Deus que abriu o mar vermelho, que fechou o mar vermelho, o Deus que mandava pão do céu, o Deus que de manhã mantinha uma nuvem para eles não se queimarem do sol, e à noite mantinha uma coluna de fogo para eles não congelarem no frio, o Deus que deu água no meio do deserto, que sustentou eles no meio do deserto. Agora existiam pessoas grandes, e eles falaram: a gente não consegue. O nosso Deus, que fez todos esses milagres, não consegue matar uns homens grandes. E aí? Contaminaram o povo, com medo, com insegurança. E no capítulo 14 a gente lê que o povo desistiu da terra prometida. Eles olharam o gigante e choraram: nós não vamos conseguir, já era, né? Por que Deus fez isso com a gente? Tirou a gente do Egito para morrer aqui? E qual o resultado disso? Todo esse povo que desacreditou da promessa de Deus, ficaram vagando 40 anos no deserto. Toda uma geração faleceu e outra geração nasceu e entrou na terra prometida. Precisou nascer uma nova geração para conquistar a terra prometida. Então, a geração incrédula, a geração que tirou os olhos de Deus e olhou os gigantes e temeu os gigantes e desacreditou de Deus, não contemplou a promessa de Deus. O povo tirou os olhos de Deus e olhou para o inimigo. E parou de acreditar em Deus por causa de homens grandes. Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós desacreditamos de suas promessas. Nós nos vemos como insetos, e o pior, nós não aproveitamos a promessa de Deus, nós não contemplamos a promessa de Deus quando nós tiramos os olhos de Deus. Quando você tira o olho de Deus,
você olha a circunstância, você olha o desafio, você olha o gigante, isso te faz ter medo e não avançar, e não conquistar aquilo que Deus já prometeu. E hoje, eu vejo no nosso contexto, na nossa juventude, que a gente está mais ou menos neste momento. Deus prometeu a cidade de Caratinga, conversão, Jesus Cristo é o Senhor de Caratinga. Eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, eu tenho a certeza disso. Deus prometeu que jovens viriam até aqui falando, eu preciso de Deus, eu quero conhecer o Senhor. Deus prometeu a essa igreja que iria transformar a cidade de Caratinga através das nossas vidas. A promessa do Senhor é que a nossa terra, a nossa cidade, seja impactada com o Evangelho de Jesus Cristo e a sociedade seja transformada. Os índices de crime diminuam, as drogas diminuam, a prostituição. Nós temos esses gigantes para encarar. Deus já prometeu essa terra, mas essa terra está habitada pelo alcoolismo, está habitada pela homossexualidade, está habitada pela perversão, está habitada pela criminalidade, está habitada por todas essas coisas malignas, todos esses gigantes. E nós podemos olhar para esses gigantes e falar, nós não vamos conquistar essa terra. Aí é preciso essa geração morrer e nascer outra geração para tomar posse do que Deus já prometeu. Que não passe dessa geração. Você seja a geração de Josué e Calebe, que viu homens grandes, mas sabia que o Deus era muito maior, que é o Deus de milagre, que é o Deus do impossível, e que a terra que Ele prometeu que nós iríamos conquistar para a glória e honra do nome dEle, já foi conquistada. Amém? A geração que desacreditou, morreu e não viu a terra, não entrou na terra, não tomou posse da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para essa igreja, Deus tem uma promessa para essa juventude. Não tenha medo dos gigantes. Deus está nos dando estratégias, Deus está nos dando a direção. Essa guerra já está ganha no nome de Jesus. Amém? Então, querido, não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Estamos aqui no nosso ministério, no nosso propósito, na nossa visão, repleto de pessoas falhas. Eu vou errar com muitos de vocês. Vocês vão errar comigo. Seu amigo está do seu lado, vai errar com você. Você vai errar com o seu amigo que está do seu lado. Mas não olhe para os erros das pessoas que estão à sua volta. Mantenha os seus olhos em Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. É muito comum nós tirarmos os olhos de Deus e desistimos de igreja, desistimos de Deus, de Jesus, de igreja, de juventude, de ministério. É muito comum. Não é de hoje que eu escuto que pessoas deixaram de frequentar um ministério, deixaram de fazer parte de uma igreja, porque tiraram os olhos de Deus e olharam para pessoas falhas. Porque tiraram os olhos de Deus e caíram em tentação. Porque tiraram os olhos de Deus, estavam vivendo um milagre, mas começaram a afundar. Tiraram os olhos de Deus, estavam à beira de conquistar a terra prometida, mas morreram sem ver a promessa de Deus se cumprir, por escolha pessoal, por medo pessoal.
Deus está te dizendo essa noite: fixe seus olhos em mim. Não olhe as circunstâncias, não olhe os ventos contrários, não olhe as pessoas erradas, o erro das pessoas. Não tire os olhos de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero que nesse momento você reflita um pouco. Senhor, eu tenho tirado os meus olhos de Ti. O que eu tenho olhado, Senhor? Senhor, eu tirei os meus olhos de Ti e pequei e caí em tentação. Senhor, eu tirei os meus olhos de Ti, Deus, e estava vivendo um milagre, mas estou aqui, prestes a morrer afundado no meio do mar, do nada. O Senhor te diz essa noite: eu te dei a palavra, venha. E mesmo que você afunde, eu estou contigo e vou te tirar do mar, eu vou te tirar desse afogamento, eu vou te tirar dessa situação. E o Senhor te diz essa noite também: eu não te tirei do Egito para você morrer no deserto. Eu te tirei do Egito para te dar uma terra boa, que manda leite e mel. Mas se você temer, se você não acreditar, se você duvidar das minhas palavras, se você olhar os gigantes e não olhar que eu sou o Deus do impossível, você vai morrer no deserto. Mas a minha promessa vai se cumprir para uma outra geração. Estamos aqui, queridos, no intuito de fortalecer você espiritualmente, de tornar você um bom cristão. E amanhã a sua família esteja nos pés do Senhor, os seus filhos cresçam em sabedoria na casa de Deus. Estamos aqui para transformar a cidade de Caratinga, porque Deus nos deu essa terra como sua promessa. E os gigantes dessa terra vão cair no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Iremos testemunhar que os assaltos diminuíram, que o tráfico diminuiu, que a prostituição diminuiu, que o suicídio diminuiu, que os acidentes de carro diminuíram por conta de alcoolismo. Porque Caratinga é do Senhor Jesus. E os gigantes que estão aqui andando, os gigantes que estão aqui morando, eles têm pouco tempo. Porque o exército do Senhor vai invadir com a estratégia de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nós iremos contemplar a vitória do Senhor, a terra que Ele prometeu. Jovens rendidos aos pés de Jesus, largando seus vícios, largando sua vida errada. Famílias se reconciliando, pai perdoando filho, marido perdoando esposa, esposa perdoando marido, filha perdoando a mãe, mãe perdoando filho. Amor, união. Iremos ver testemunhos de famílias que estavam afundadas, restauradas pelo poder do Espírito Santo. Querido, não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Senão você vai cair, vai pecar, vai afundar. E aquilo que Deus te prometeu, aquilo que já é uma realidade, é só você tomar posse, é só você encarar. Não vai se cumprir. Você não vai ver.
Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, para a sua vida. Então não tire os olhos dele. Caminhe no meio da tempestade, caminhe sobre as águas, olhando para o Mestre. O mundo pode desabar à sua volta, se você estiver olhando para o Senhor. Você não vai temer, você vai viver o impossível, você vai viver o milagre. Circunstâncias. Nós temos fé que o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Te agradecemos, Senhor, pelo milagre que o Senhor vai realizar através de nós. Te agradecemos, Senhor, pela cura, pela libertação, pela restauração das almas, Senhor, que serão impactadas pelo Seu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, por essa cidade transformada, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor confiou essa missão em nossas mãos, Deus. Queremos ser como Josué e Caleb, Senhor. Não temer os gigantes, mas confiar na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tire os olhos de Deus. Amém. Glória a Deus.